Olá. A execução da argamassa estrutural, tanto o traço quanto a projeção na parede, é um dos temas mais controversos, digamos assim, aqui na internet. Cada um faz de um jeito e, ao meu ver, muitos estão fazendo de maneira errada e muitos estão tendo problemas com isso. Infelizmente, muitos fazem ali uma primeira vez, uma única vez, ou faz um ou outro teste e já quer ensinar, já coloca no seu curso, já faz vídeo ensinando a fazer argamassa, e na maioria dos casos que eu tenho visto aqui no YouTube, tá tudo errado, estão gastando dinheiro à toa, jogando dinheiro fora e o resultado ainda está sendo horrível, gerando patologias, resistência baixa, fissuras, trincas, rachaduras e assim por diante. Mas antes de entrar no tema do nosso vídeo de hoje, eu quero te avisar que no início do mês que vem, no dia 7 de novembro, às 20 horas, eu vou dar uma aula ao vivo aqui no YouTube, no meu canal mesmo, uma live que não ficará gravada e que tem como tema como projetar em EPS. Nessa live, que é uma masterclass, um aulão que eu vou dar aqui para você, eu vou abordar todo o processo de cálculo estrutural em painéis monolíticos em EPS. Eu vou calcular uma edificação completa com você, mostrando para você todas as etapas até a gente chegar na parte de especificação dos painéis, especificação da argamassa, resistência, o tipo de malha de aço, bitola, abertura, como que a gente calcula tudo isso, como que a gente define todas essas questões, como que a gente dimensiona de fato uma edificação em painéis monolíticos em EPS. Então, se você tem interesse nesse assunto, participe, é gratuito e será no dia 7 às 20 horas. É só deixar seus dados aqui na descrição do vídeo. Se inscreva na Masterclass Como Projetar em EPS. Duas coisas eu tenho mencionado aqui no meu YouTube que têm chamado a atenção de algumas pessoas. A primeira delas, já fiz um vídeo falando a respeito, depois eu posso explicar melhor essa questão. A primeira delas é que você não precisa utilizar aditivo caro, não precisa utilizar aditivo adesivo, porque muitos têm dificuldade para fazer a massa grudar no EPS, né, quando do momento da projeção. Não há necessidade disso, é utilizado somente aditivo plastificante, que não é um aditivo caro, as fibras ali de polipropileno para evitar aparecimento de microfissuras e só. O que é extremamente importante é a dosagem, né? O traço da massa, especialmente a relação água-cimento, para que você tenha uma resistência adequada e também evite fissuras. Para isso precisa de uma cura úmida e assim por diante. Não é o ponto do vídeo de hoje. Eu posso fazer um depois explicando melhor esse assunto. Se você tem interesse que eu grave um vídeo falando sobre isso, deixa aqui nos comentários para eu saber se tem demanda realmente sobre esse assunto. Senão nem tem por que eu fazer. Porque o meu objetivo aqui no YouTube é realmente trazer conteúdo que agregue a vocês e que vocês estejam realmente precisando. O ponto de hoje é o segundo assunto que eu já mencionei em vídeos anteriores e que ficou um pouco polêmico, que é eu tenho falado que não é nem que que não é recomendável fazer chapisco, mas que você não deve, de fato, é proibido fazer chapisco no sistema monolítico em EPS. Por quê? Por dois motivos. Você perde a continuidade da sua argamassa, você está criando mais uma camada desnessecária para a sua argamassa estrutural, criando uma nova emenda, né? Porque você vai deixar aquele chapisco secar para vir a próxima camada, criando ali uma emenda entre esses pontos de argamassa e uma emenda irregular e que acaba impedindo com que a próxima argamassa envolva ali aquela parte da malha. E o segundo problema é que o traço geralmente é diferente, é um traço mais mole, né? Mais aguado, mais fino, mais ralo, né? Para fazer aqueles fagulhos, né? Aquela terrinha, né, grudar no EPS, na placa de isopor mais facilmente. Então são problemas que prejudicam a resistência e também que podem ocasionar o aparecimento de fissuras, trincas e rachaduras. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal, vou mostrar aqui para você, vou deixar aqui o card depois para você assistir ele na íntegra, onde eu comento ali rapidamente no início do vídeo essa questão de parede chapiscada, que eu fui numa obra que o pessoal estava fazendo isso. Então olha o estado que fica quando você aplica o chamado chapisco para melhorar a capacidade de aderência do EPS e aí depois você vir com embolso e reboco. Você acaba preenchendo regiões, ó, algumas regiões ficam mais cheias de argamassa, com um traço que é pior ou que é bem menos resistente do que o traço que deveria ser aplicado para argamassa estrutural, por esses motivos que eu disse, né? O chapisco geralmente é mais líquido, é mais mole, então você acaba criando zonas, né, de concentração de argamassa falho, então serão pontos de fragilidade da sua parede estrutural e que podem gerar realmente fissuras e patologias nessas regiões. E o outro problema é que acabam, em alguns lugares, ocupando o espaço entre a malha de aço e o EPS, de modo que impede que a argamassa realmente estrutural faça esse trabalho de envolver a malha de aço e dê resistência, porque a parede precisa funcionar como um concreto armado, como um microconcreto ali envolvendo aquela malha de aço e a malha de aço estruturando a argamassa. Então, nesses pontos em que o chapiscão ali, o chapisco envolveu, né, acaba gerando
uns pontos ali de concentração, né, que acaba ficando por detrás da malha. Olha só, alguns lugares mais, outros menos. Isso é normal porque você vai jogando praticamente sem critério, né? Então, em alguns lugares eu fico uns tufos de argamassa. Então, quando você vier com argamassa realmente estrutural, emboço e reboco, ela não vai ter uma uniformidade de aplicação, de envolvimento dessa malha de aço. Então, se você fizer um corte na sua argamassa, ela vai estar variando, falhando ao longo do seu comprimento. É como se você tivesse um pilar de concreto armado todo mordido, em alguns cheio de bicheira, né? É o termo que se utiliza. Quando a concretagem não é corretamente realizada, lá embaixo geralmente ficam algumas bicheiras, alguns pontos sem concreto. Então é mais ou menos isso que acontece quando você faz chapisco nas suas paredes de EPS. E isso não pode acontecer. É como se fosse pilares, né? Você tem as paredes estruturais, que é como se fossem grandes pilares, né? Pilares com o comprimento da parede. Então você não pode ter bicheiras, e são bicheiras que você acaba nem vendo, porque depois que executa a argamassa, por fora vai ficar bonitinho, né? No caso do concreto, você vê a bicheira porque você concreta com formas, depois tira a forma e ficou a bicheira que você não viu quando estava concretando. Agora aqui, como você vai projetando já por fora e vai vendo o resultado, vai reguando, vai preenchendo os lugares que ficaram vazios, né, os buraquinhos que ficaram ali, você não vai ter bicheira nessa parte superficial, mas a bicheira fica por dentro por causa do chapisco, que impede que a argamassa estrutural chegue de uma maneira definitiva, né, ao longo de todo o painel de EPS, e que a sua argamassa tenha a mesma resistência e a mesma uniformidade desde a sua base até o seu topo. Isso faz perder resistência, aparecer fissuras e assim por diante, porque você está estragando a sua parede com o chapisco, quando na verdade ele nem é necessário. Então, para a execução da argamassa de fato no sistema monolítico, a única coisa que você precisa é emboço e reboco. Teoricamente, seria ideal se você conseguisse fazer toda a espessura dela de uma única feita. Então, você vai ali com a projeção da argamassa, deixando já grossa na espessura desejada, e aí finaliza a parede assim. Só que geralmente isso não é possível, né? Então, por uma questão de procedimentos práticos, para que você consiga executar adequadamente a sua projeção sem a argamassa ficar caindo, porque quanto mais grossa, mais espessa, mais pesada ela fica e tende a cair realmente. Então a gente divide em duas etapas, um emboço estrutural e um reboco estrutural. O reboco deve ser feito logo em seguida ao emboço, para que haja uma boa aderência e não fique uma camada seca, né? Uma junta seca ali dessas duas camadas. Isso cai a resistência e também pode causar um descolamento ali, um desplacamento, caindo a resistência e gerando patologias. Uma coisa que é muito, que geralmente se erra muito nessa execução da argamassa é deixar para fazer as mestras, taliscar a parede, fazer as mestras, as guias para poder sarrafiar só na parte do reboco, quando já tem argamassa na parede. E aí é um problema danado, porque você já jogou a argamassa, agora você quer controlar a espessura? A primeira coisa é a execução das taliscas, né, não sei como chama na sua região, né, das mestras, que vão seguir como base para a definição da espessura da sua parede. Então, com uma técnica adequada de controle de espessura das paredes, você precisa colocar as guias antes. Com a parede branquinha, você já faz as guias, já define assim, portanto, a espessura que a sua parede vai resultar quando o reboco acabar, e aí você só vem enchendo ali no meio do caminho com uma primeira camada, até cobrir ali a malha de aço, até um pouquinho a mais, e depois o reboco, só ali com em torno de 1 centímetro para dar o acabamento, preencher os espaços vazios e tudo mais. E o quanto antes você puder entrar com o reboco em cima do emboço, melhor, coisa de algumas horas somente. Não é interessante você deixar dias ou até meses, porque daí você seca o reboco, depois vem, seca o emboço, depois vem com o reboco em cima e vai criar essa junta seca, e aí a patologias na certa. Tem que fazer com que a parede resulte praticamente numa única argamassa. Por isso, quando o embolso ainda está meio mole ali, em torno de 1, 2 horas depois, você já vem com o reboco. Claro que depende das condições climáticas, né? Mas aí você já vem com o reboco para que haja uma boa aderência. Você vai molhando isso, vai umedecendo, para que tenha uma cura adequada, ok? Espero ter ajudado e esclarecido essa questão, porque que eu digo que não se deve fazer chapisco nas paredes de EPS. É somente 2 etapas no máximo, emboço e reboco. Tem uma outra questão também, para ser um pouco mais criterioso, digamos assim, mais zeloso com cuidado, talvez seja um preciosismo aqui, mas que quando você cria também uma terceira camada, ainda que ela seja do mesmo traço, da mesma coisa, quando você cria uma terceira camada, é mais lançamento que é dado no painel, mais você está batendo na massa e fazendo ela perder água e às vezes até segregar. Então, quanto menos etapas você tiver, também é melhor, também colabora com a qualidade da sua argamassa, tá bem? Te vejo no próximo vídeo.